Olá, muito bem-vindos ao Céu do mês de fevereiro. Este, na prática, é o primeiro céu do mês de 2023, embora já tenha transmitido o de janeiro de 2023, mas ainda foi em 2022 e, portanto, nesse sentido, bom ano a todos. Espero que tenham entrado com o pé direito, ou aquele que for melhor para vós, ou seja, começado da melhor maneira. E este primeiro céu do mês de 2023 tem aqui uma novidade, que é uma novidade que se vai manter ao longo do ano, pelo menos vou tentar que assim seja, que é trazer colegas, pessoas que vou convidar para comigo interpretarem também aqui o céu do mês, e com isso também pronto, dar a conhecer o trabalho dessas pessoas também e criar aqui uma outra dinâmica. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo a Patrícia Nazaré Barbosa. A Patrícia, além de colega, especialmente, é uma amiga já de longa data. Fomos colegas nas Belas Artes, e também fomos colegas nesta aventura da astrologia. Estudámos juntos também e começámos a nossa prática astrológica sensivelmente também na mesma altura. Portanto, realmente alguém que me acompanhou e que eu acompanhei já há bastante tempo, e para quem também já vê o céu do mês desde o início, quem acompanhou esses primeiros, com certeza se lembrará dela, porque ela teve em alguns a criar aqui também alguma dinâmica interessante, e daí também ter sido aquela primeira escolha para fazermos então este novo percurso com convidados. Então, Patrícia, é um prazer ter-te aqui. Obrigado por teres aceitado o convite. Obrigada eu. Vamos ver, eu gosto sempre de fazer coisas contigo. E não é a primeira vez, claro, não é? Com este percurso todo partilhado, e esperemos que não seja a última de todo. E estou contente de estar aqui hoje, muito contente de estar aqui hoje, e podemos encontrar-nos logo na lua nova de Aquário. Exatamente. E precisamente nesta hora, porque a lua nova Foi há uns precisamente minutos. foi há uns minutos atrás, e portanto calhou muito bem também fazer, diria, o céu do mês aqui, coincidentemente com a lua. Portanto, vamos conversar um pouco sobre o céu do mês. A Patrícia também já conheces mais ou menos a dinâmica. Eu Sim. normalmente começo por espreitar aqui um pouco, para começarmos, só a perspectiva dos elementos, e depois, pronto, vamos olhar para o mapa da Lua Nova e também dar-te o palco para... Sei que tens aí algo preparado para também, de alguma forma, fazermos esta interpretação. Sim, algumas É. ideias para deixarmos em aberto para todos, sim. Sim. Ok. Eu diria que, olhando aqui para os elementos, nós não temos assim nada de muito novo a assinalar, não é? Ultimamente tem vindo muito esta tónica do ar, da terra também, pouco fogo, e portanto isso mantém-se um pouco como estamos aqui a ver. Muito ar. O ar é o elemento realmente que continua aqui muito forte, ou seja, as dinâmicas relacionais, mais do ponto de vista social, mental. Pronto, vamos ter aqui uma mudança significativa ali. A Terra vai desaparecer um pouco ali para 11 de fevereiro, e depois vem a água, não é? Com o Sol a entrar em Peixe, trazer aqui um lado mais emocional, mais este mergulho emocional com os peixes. E um bocadinho de fogo ali para o fim já de fevereiro, com o Vênus a entrar em Carneiro, a recuperar aqui um bocadinho desse fogo que tem faltado bastante no céu nos últimos tempos.
Pronto, não sei se tu queres acrescentar alguma coisa, Patrícia, em relação a isto, se não... Não, por agora estou a acompanhar. Obrigada. Pronto, eu diria que basicamente em termos dos elementos é só dar esta panorâmica, não é? E avançaria então para olharmos aqui precisamente para este mapa da Lua Nova, que como dissemos há pouco, não é? Foi há uns minutos atrás, portanto às 20h53, precisamente aqui no início de Aquário, ali no grau 1 de Aquário. Também os céus do mês eu estou a fazê-los agora nesta altura, portanto ainda estamos um pouco dentro de janeiro, mas faz sentido começarmos aqui a falar sobre este novo ciclo que começa agora. Patrícia, eu ia desde já convocar-te para mergulhares neste mapa. Não sei o que é que aqui mais te desperta desde logo. Ou se quiseres partilhar a tua tela também para ires. Sim, eu talvez partilhe daqui a pouco, mas queria desde já chamar a atenção de todos neste mapa para uma configuração que se destaca, que nós conseguimos fazer uma leitura aqui visual e vemos uma formação que parece um papagaio. Portanto, se repararem, temos aqui um papagaio e eu vou desenvolver esta ideia e pontos-chave ligados a esta configuração também convosco daqui a pouco, mas há aqui duas coisas que ressaltam desde logo, que há esta configuração de fluidez energética, que envolve, acima de tudo, 4 vértices, então tentarmos entender bem o que é que está em cada um dos vértices e como é que nós podemos interagir para colocar algo nesse circuito. Portanto, a noção aqui é como se tivéssemos um circuito onde algo pode estar em movimento e que a proposta de uma lua nova é sempre uma semente de consciência. Portanto, a leitura de que sementes cada um de nós pode colocar que vão circular através desta facilitação energética. E também que condicionantes e que circunstâncias é que temos ativas e que contribuem para esses pontos estratégicos, ok? Portanto, isto só para dar pronto, uma primeira olhada. E outra coisa que chama a atenção, desculpa, Patrícia, diz. É portanto aqui para Portugal, não é? Ou seja, este mapa acaba, esta configuração que falas, portanto tem esta... esta configuração só está ativa para mapas onde o ascendente coincida com o ascendente para Portugal continental. Portanto, esta formação de papagaio não é universal, não está ativa para qualquer ponto do mundo relativamente a esta lua nova, o que se calhar também é um desafio maior para nós, que aqui estamos, a termos uma resposta a esta proposta, digo eu, não é? Ok. Bom, o que é que eu ia dizer também? Logo à partida, chama a atenção que nesta lua nova, devido ao facto de Plutão estar agora no final do signo de Capricórnio, a própria proposta da lua nova em Aquário participa da energia de Plutão. E participa da energia de Plutão quando este planeta está a finalizar um percurso de muitos anos, desde 2009, basicamente, na energia de Capricórnio. Isto quer dizer o quê? Que aquilo que é simbolizado por este ciclo e aquilo que será simbolizado ainda por mais 2 ou 3 anos de luas novas em Aquário, é precisamente como é que nós vamos fazendo uma transição para aquilo que coletivamente Plutão em Aquário nos vai propor. E, aliás, o Lancinha fez um webinário ao qual eu ainda não pude assistir, mas gostaria muito de assistir e vou com certeza vê-lo em breve, para refletir acerca desta transição e daquilo que nos é proposto e daquilo que também nos é, por assim dizer, exigido, porque Plutão, mais do que propor, exige. Sim, é difícil, não há negociação, não é? Não há uma negociação, não é? E nós, perante essa exigência, procuramos encontrar um equilíbrio psicológico, então, quando estou a observar os mapas, tento sempre procurar um entendimento de como mediar, de como trabalhar com as propostas das energias dos planetas transpessoais
e Plutão é o maior desafio que qualquer um de nós pode enfrentar do ponto de vista psicológico, portanto, isto também acentua muito o potencial desta lua nova, não é? Sim, porque vem, no fundo, podemos dizer que está conjunta, não é? A Plutão Está conjunta a e Plutão. já faz esta ponte, não é? Que o Plutão vai atravessar em final de março, portanto, então, como disse, será uma antecipação, não é? Este ciclo das propostas ou daquilo que podemos realmente começar a ver, que é um trânsito longo, não é? Plutão vai demorar 20 anos a passar por Aquário, Exatamente. mas esta entrada promete de facto ser intensa, não é? É, e a sensação que eu tenho é que nestes próximos anos, sempre nesta altura da lua nova em Aquário, nós poderemos ter um ponto muito interessante de atualização para todo o ano, uma vez que a transição que Plutão agora marca é de acordo com uma transição de um ritmo também bastante alargado, que é a transição do ciclo de paradigma anterior que decorreu desde o início do século XIX, que encerrou em 2020, dezembro, e esta nova proposta que já estamos a viver e que nos vai acompanhar, grosso modo, nos próximos 200 anos, cuja primeira etapa será até 2041 e é precisamente marcada pela energia de Aquário. Portanto, daí as luas novas em Aquário poderem ser indicadores e poderem ser orientadores simbólicos para um processo coletivo que levará muitos anos para se definir, mas, como tal, no início, nós estamos aqui a tentar agir semeando. Não é? A ideia que queria deixar desde já é mesmo esta ideia de que há algo seminal no momento presente e que as nossas consciências podem tentar afinar-se o mais possível também com algum fator inédito, uma vez que Aquário também tem a regência de Urano, e Urano marca a ponte para aquilo que será inédito e desconhecido para a nossa estrutura psicológica individual e até coletiva. Não é? Não sei se concordas, queres acrescentar algo, sim. Mas eu sinto muito esta ponte, não é? É uma lua nova, é o ciclo do mês, mas tem outro alcance também se nós quisermos abordá-la de um ponto de vista mais simbólico. Sim, acho que faz todo o sentido, não é? Porque ainda por cima acontece ali mesmo no início, não é? Esta, sobretudo. Depois as outras não acontecerão necessariamente ali, mas esta acontece mesmo ali no início, onde perto, não é? A conjunção de Júpiter, Saturno, não é? Foi a zero, a conjunção Júpiter-Saturno. Foi a 0 graus, não é? E que marca exatamente esse ciclo do ar, não é? Que agora, a partir de agora, durante os próximos 200 anos sensivelmente, não é? Vamos ter estas conjunções de Júpiter e Saturno em Ares. É uma mudança de paradigma ainda mais abrangente, não é? Do que os 20 anos de Plutão vai ter em Aquário. Claro. Pronto, e vai se encontrar também ali com o Urano em Trígono, quando o Urano também passar para Gêmeos. Então aqui o ar realmente vai ter um protagonismo muito grande. Exato. E naturalmente esta lua nova descobre já assim qualquer coisa. Ainda há pouco estava a ver nas notícias uma coisa interessante tecnológica associada à saúde. Hoje ainda também vi qualquer coisa a surgir sobre a questão da inteligência artificial e a sua aplicação cada vez mais forte. Portanto, são coisas que realmente, temas de Aquário. Sim. Que não é só esse, não é? Mas, portanto, a tecnologia, o quanto ela molda as nossas vidas e o quanto nós também precisamos de, enfim, pôr limites. Exato, tu disseste bem, não é? O quanto molda as nossas vidas. Temos de encontrar um equilíbrio. Muito Plutão também a vermos as consequências e o que é que precisamos de fazer para, de alguma maneira, isto ser, como tu dizes, uma semente criativa e não propriamente um buraco onde nos estamos a enterrar. E isso, enfim, na nossa própria vida também, não é? Mas trazendo para o lado mais pessoal, eu diria que fala muito de mudança, não é? Eu sinto que há aqui muito esta perspectiva da mudança, porque Aquário é muito isto, mudança, novas formas de estar. Estamos insatisfeitos com as coisas, vemos isso, não é? Greves, não é só aqui em Portugal.
sim. em todo lado, greves, A insatisfação, contestação, sim, a contestação, porque revolta. queremos Sim. o quê? Segurança, não é? Onde está o Urano em Touro? Queremos segurança, queremos estabilidade, queremos paz, Qualidade. qualidade de vida, não é? Mas ao mesmo tempo, as mudanças que temos que fazer também é um São paradoxo, não é? Ou desconfortáveis. seja, temos que fazer e ao mesmo tempo estamos a criar desconforto, mas não há outra Uhum, maneira de conseguir esse conforto taurino a não ser exatamente pelo desconforto da mudança. E esse claro. paradoxo é, eu diria, difícil de engendrar, não é? Mas Uhum, parece muito também aqui a lógica, talvez assim uma resenha mais abrangente deste ciclo. sim, sem dúvida, até porque os eixos, o eixo dos nodos lunares está a acentuar essa questão com a proximidade entre o nodo norte e Urano. Aliás, essa conjunção aconteceu este verão, é muito marcante e também trouxe uma acentuação energética para as nossas vidas, até com um efeito de surpresa e de choque para alguns de nós, desencadeando um processo que será de vários anos, nomeadamente cerca de 15. Portanto, esta lua nova também sinaliza algo que já vem do verão e que é um marco interessante porque é o início de um ciclo de abertura de consciência e de expansão da nossa própria compreensão de alguns aspectos da vida, em virtude de aceitarmos mudanças que são urgentes e de conseguirmos também estabilizar novas tendências e novas soluções, não é? E para isso temos que conseguir encarar as tempestades, o desconforto, os receios associados, e daí a energia da cauda em Escorpião e todo o trabalho com as emoções, todo o trabalho com os resquícios daquilo que já nos traumatizou no passado, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo. E se observarem estes últimos tempos, em princípio reconhecerão que houve uma intensificação de alguns pontos de receio, de limitação, de fricção, de conflito, de desequilíbrio, de abuso de poder ou de submissão, que é um tema muito típico do Escorpião. Portanto, há um trabalho intenso com a maneira como reagimos emocionalmente a estes tempos de grande mudança e de grande instabilidade. Olha, e há aí uma coisa que é interessante que também, pronto, se calhar não está aqui para já constelada neste mapa, mas posso colocar aqui um pouco a andar, a mexer aqui o relógio, que mais à frente vai acontecer neste ciclo, que é também uma outra transição. A Vênus vai entrar em Peixes, também diria a preparar o território para o Saturno, não é? Porque em março também Exatamente. vamos ter o Saturno a mudar de A signo, não é? entrada Que é um planeta lento, em não tão peixes. lento como o Plutão, e é interessante porque depois desta entrada da Vênus em Peixes, que acontece aqui no dia 27, vamos ter no dia 18 de fevereiro já o Sol entrar em Peixe, depois é o Mercúrio no dia 3 de março entrar em Peixe também, e depois logo a seguir no dia 7 entra o Saturno. Então vamos fazer aqui realmente um mergulho, eu acho que naquilo que estás a dizer, não é? Que é Exato. tudo isto, pandemia, guerra, instabilidade, perdas, não é? As feridas que temos estado a sofrer, Claro. de termos que realmente olhar para elas, não é? Fazer este ponto, que diria que já é um tema também mais para o próximo ciclo de lunação dos Exatamente. peixes, não é? Sim. Mas há aqui uma preparação, parece, do terreno E para como? esse... Ok. E como? Porque acho que é uma grande chave em relação a este período da Lua em Aquário, é nós entendermos que esta energia com uma dominante de ar é oportuna para que haja um entendimento, uma estratégia, um posicionamento a priori, não é tentando controlar ou prever aquilo que virá, mas é consolidar melhor a nossa própria consciência, as nossas estratégias pessoais também, porque aquilo que se segue, nomeadamente com a acentuação
das energias em água, rapidamente isso acontece em fevereiro, e é a entrada de Saturno em Peixe que nos traz um trabalho continuado de cerca de 2 anos e meio. Portanto, temos pela nossa frente uma travessia de mares com os seus tumultos e com as suas ilhas tropicais, naturalmente, mas a tónica inicial, pelo menos, é mais o tumulto, não é? Portanto, esta respiração do início do ano, que tem possibilidades muito interessantes, é isso que eu vou tentar também desenvolver convosco, nós conseguirmos estar preparados para aquilo que vamos ter que processar ao longo deste ano e que imediatamente, a partir de fevereiro, nos começará a ser proposto. Ok. Patrícia, não sei se queres avançar então com o que tinhas aí preparado também. Queria só escutar em relação àquilo que tu observaste neste mapa, antes de prosseguir, porque eu depois também vou fazendo pontos com aquilo que foram os teus inputs em relação a esta proposta e vamos cruzando as nossas perspectivas. Por isso, se quiseres desenvolver um pouco mais aquilo que tu tinhas identificado, eu depois retomo também com aquilo que eu tinha visto e que tinha preparado e começamos a cruzar as coisas e a dialogar mais daqui para a frente. Ok. Pronto, uma coisa que até ia te perguntar mais, passar-te a bola a ti, no sentido de algo que tu falaste e que quando conversámos e que identificaste desde logo, que é aquela lua negra, que eu nem sempre utilizo muito, nem sempre falo muito, mas aqui claramente ela sobressai porque está precisamente oposta, não é, a esta lua nova. Exato. Portanto, temos a lua ali no início de Leão, no 1 grau de Leão, então temos esta oposição que não está ali aqui marcada, mas ela... Existe, e bem, e bem forte, sim. Eu diria que isto reforça, não é, esta dimensão plutónica que ainda temos nesta lua, ainda temos, porque o Sol passou ali conjunto a Plutão, não é? A Lua também atravessou ali o Plutão antes de entrar em Aquário, e eu diria que os últimos dias, não sei se sentem isso ou não, mas eu acho que foi aqui um mergulho também, em alguns momentos mais intensos, mais profundos, enfim, escavar dentro, não é? Olhar para dentro das coisas, confrontarmos com padrões e abrir mão do controlo para realmente voltarmos ou melhor, conseguirmos de facto um empoderamento, não é? Porque o controle é uma forma de eu não de querer manter dentro do meu controle num poder que não tenho, não é? Exatamente. Quando eu abro mão disso, daquilo que não posso controlar, aí posso ter energia para ver o que é que eu posso realmente fazer ou não, e aí há um empoderamento, não é? O verdadeiro empoderamento. Completamente de acordo, sim. A lua negra eu habitualmente utilizo e observo a lua negra exatamente como uma espécie, se podemos dizer assim, quase de complemento de Plutão. Em que sentido? No sentido em que a lua negra é de facto um indicador de poder pessoal. Simplesmente a dinâmica de poder que a lua negra apresenta é distinta da de Plutão. E a lua negra diz a respeito, acima de tudo, à maneira como nós, na nossa pessoa, gerimos o poder, representando aquilo que nós não integramos, aquilo que não aceitamos, inclusive é porque temos muitas vezes receio de ser bem-sucedidos, portanto, por inúmeros fatores, normalmente por trauma, mas também até pelo receio de algo bom, nós acabamos por negligenciar uma boa parte do nosso próprio poder, e a lua negra participa, entre outras coisas, disso, ou seja, de um poder que fica oculto e que muitas vezes se inverte até trazendo problemas, como, por exemplo, respostas depressivas. Então, é um ponto de observação muito interessante, eu acho, quando estamos a observar um mapa natal, quando estamos a fazer um acompanhamento, porque mostra exatamente, dá indicações interessantes acerca da maneira como a pessoa ou aquilo que estiver em causa no mapa estará a ocultar
a negar, a inverter o seu próprio poder. Então aqui, esse é um tema desta lua nova. É um tema que existe aqui uma dinâmica de poder oculto. Vamos tentar perceber o que é que isso quer dizer. Que tipo de dinâmica temos aqui? Até porque isso é determinante, uma vez que existe esta oposição. Portanto, não é possível desenrolar o potencial desta lua nova sem interagir com a lua negra. E outro aspecto da lua negra também é que é como se fosse em nós um agente que convoca tudo o que nós vamos marginalizando na nossa experiência. Então, convoca os marginais em nós, aqueles que não foram considerados, que não foram integrados, que não foram valorizados. Então, esses aspectos são assimilados pela lua negra, e o poder desta lua invertido cresce à medida que estas componentes vão sendo absorvidas, como se fosse uma espécie de buraco negro, com um enorme poder gravitacional, e vai absorvendo a nossa energia. Porquê? Porque há partes de nós que nós não estamos a considerar, não estamos a aceitar, não estamos a trabalhar. Então, entender que a lua negra dá indicações preciosas acerca de como resgatar o poder. E que é isso, obviamente, que eu gostaria também de ver nesta configuração específica, como é que isso poderá acontecer. E então aí passa a bola ao Lancinha para lhe perguntar o que é que ele acha que esta lua negra em Leão propõe como processo de resgate de poder. Bem, eu diria que o que está ali muito na sombra, não é? Tomando assim este conceito, se calhar ainda ao encontro daquilo que tu estás a dizer, não é? Aquilo que nós não reconhecemos em nós e que, portanto, fica ali na sombra. E claramente é uma oposição e, portanto, a oposição é esta polaridade, não é? Então, acho que estamos muito virados para a questão, e está a surgir isso muito, não é? Do coletivo. Exato. E até interessante porque, para trazer aqui o tema até para Portugal, uma coisa que não para de surgir nas notícias parece que cada vez que ligamos alguém que está em situações de poder a ser investigado, a ser um escândalo qualquer, portanto isto é ininterrupto, parece que as pessoas que estão no poder continuamente se está a mostrar qualquer coisa escondido, não é? Sim. E isto é uma dinâmica que nós vemos constelada, mas que também refere qualquer coisa, eu diria, sobre cada um de nós. Claro. Que é, muitas das vezes, a exigência que nós fazemos a quem está no poder de uma espécie de beatitude, não é? De exemplar, como se fossem deuses, não é? E sejam pessoas que tenham cargos políticos, sejam celebridades, seja lá quem for, não é? Que nós idealizamos como líderes, como modelos, mas que depois são pessoas, não é? Claro. No fundo, projetamos ali o nosso poder nessas pessoas, na expectativa que sejam perfeitas. Claro. E isto eu não estou a querer escamotear de maneira nenhuma. Não, é assim que as coisas funcionam. A responsabilidade de cada um, mas também nós percebermos, em vez de apontar dedos, não é, constantemente, perceber que, enfim, estamos envolvidos. E nós próprios, onde é que nós também fazemos este tipo de situação? Onde é que nós também somos incoerentes? Onde é que nós também, de alguma maneira, somos egoístas? Onde é que está esta sombra de leão? Pois, claro. O narcisismo, um egoísmo, um individualismo. E não esta perspectiva aquariana que é muitas das vezes uma certa superioridade moral também. Sim. Não, eu não me banho nessas águas. Eu não tenho nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, mas no fundo... Mas no fundo todos temos. E acrescentando, e estou completamente de acordo contigo, e acho que estamos os dois na mesma sintonia, acrescentando ao que dizias também, algo que tem a ver com a lua negra em Leão, uma vez que Leão é um signo que nós associamos ao próprio Sol, e é um princípio arquetípico também paterno, ou seja, a uma figura que cumpre um papel de orientação e de estímulo para a vida e para a própria descoberta da vida. Então, aqui, brincando um pouco e de uma forma
enfim, abusadora da minha parte, mas fazendo uma espécie de psicanálise coletiva, isto mostra a grande sombra que todos nós, em algum grau, desenvolvemos, de esperar que aqueles que estão em posições de autoridade, aqueles que estão em posições representativas, aqueles que estão representando em estruturas da sociedade, estruturas de poder, nomeadamente o Estado, nós projetamos nessas figuras um papel e uma responsabilidade que tem a ver com esta imagem paterna. Isso quer dizer, então, que nós também nos recusamos a crescer em certos aspectos. E esta energia obriga-nos a enfrentar as consequências da nossa própria imaturidade, do ponto de vista coletivo, social, cívico, e também dá mostras de que existem polos e grupos, indícios, ainda que minoritários, de maturidade. Por exemplo, a capacidade para haver a convocação e a reunião e a cooperação de vastos números de pessoas em função de interesses comuns, como nós vimos recentemente relativamente a estes protestos dos professores e dos profissionais ligados à educação. É um bom exemplo. E vejam bem a capacidade de solidariedade de classes, a capacidade de organização e de manifestação e de contestação social, e isso é um sinal de alguma maturidade cívica. A capacidade de enfrentar o poder instalado, a capacidade de contestar a forma como é dialogar, como é o diálogo que existe entre esses poderes e aqueles que, no fundo, participam da administração, não é? Dos recursos, por exemplo, ou de certas definições de lei, enfim, é sintomático e é um bom sintoma que nós estamos a ter. E tem tudo a ver com a energia desta lua nova. Ainda hoje houve uma manifestação também a propósito dos direitos dos animais. Né? Exatamente, é outro excelente exemplo. Realmente 10 mil pessoas que se manifestaram. Exato. Portanto, é isto também que traz alguma instabilidade, lá está, mas que é essa instabilidade que também faz com que as coisas também possam mudar. Assim, e lá está, sim, o resgate de poder, de levantar a voz, de nos fazermos ouvir, de contribuir individualmente para o interesse do grupo. Então temos uma integração entre Aquário e a componente individual de Leão, e estamos a confrontar aquilo que foi, no fundo, uma expectativa e uma imagem e uma desresponsabilização nossa, não é? Esperando que o trabalho fosse todo feito do outro lado, esperando de uma forma ingênua que as pessoas que estão nas instâncias de poder não falhassem, como disse o Lancinha, que sejam perfeitas e que não falhem e que representem os nossos interesses. E na prática nunca é assim, em certo grau tem de haver diálogo, tem que haver uma colaboração, tem que haver responsabilização, e é muito interessante observar os movimentos mais recentes a nível social e perceber que estas energias que nós estamos aqui a observar astrologicamente estão a ser vivenciadas. Isto está a ser vivenciado. E se isto se está a manifestar, então quer dizer que nós temos sementes sãs na nossa sociedade. E é uma lufada de ar fresco, de certa maneira. Não quer dizer que faça uma leitura muito cor-de-rosa, porque não faço. É preciso uma enorme persistência, mas pelo menos há brechas, há luzes, há janelas abertas para as coisas também poderem mudar e para não haver um conformismo em relação à situação em que nos encontramos. E outra coisa é que estas denúncias que tu falavas, Lancinha, né? Estas crescentes denúncias de figuras envolvidas em esquemas, enfim, de tráfico de influências e de corrupção, etc., isso seria expectável de um trânsito final de Plutão em Capricórnio, porque desde que Plutão entrou em Capricórnio, logo foram havendo sinais e foram havendo denúncias, mas acima de tudo no início nós tivemos até uma intensificação dos abusos e da corrupção vinda de certos setores do poder. E agora nós estamos na reta final e estamos a começar a ter estas evidências de que houve processo em tribunal e houve investigações e os nomes saltaram cá para fora e as pessoas também estão a ser responsabilizadas. Portanto, isso também nos mostra a ação continuada deste planeta ao longo dos anos e isso prepara o terreno de um Plutão em Aquário. Se nós entramos com
quando dizias entrar no ano com que pé em que entramos, e eu fiz assim, de preferência com os dois, não é? Porque aqui vamos tentar entrar com os dois pés nesta fase altamente desafiante de Plutão em Aquário, entendendo que este caminho inicial de contestação e de denúncias é algo que nós vamos ter de manter e de aprofundar e de defender para o futuro, para estes próximos tempos e para estes 20 anos, nomeadamente. Porquê? Porque a tendência de sombra de Aquário tem a ver, entre outras coisas, com atitudes que são radicais e tirânicas. Olha, ia-te perguntar também precisamente essa situação, essa palavra que utilizaste, que é um pouco o reverso da moeda também, que eu estou a sentir um pouco, que é, sim, essa contestação é importantíssima quando ela é consequente, quando ela é esclarecida, mas ao mesmo tempo nós também estamos a ver o quê? O radicalismo inconsequente e imaturo, não é, que deita o bebé com a água do banho fora. Exatamente, seja, é isso que nós não queremos que aconteça, porque isso não ajuda ninguém, não é? Exato, o anti, é um extremo negativo. Sou anti isto, anti aquilo, e portanto simplesmente ainda referenciando-me àquilo, mas colocando no oposto, como se eu, lá está, não tivesse nada a ver com aquilo, isto não me diz nada a mim, então vamos tábua rasa de tudo, não é? Que é uma coisa muito aquariana também na distorção. Sim, com Plutão em Aquário vai ser mais forte, com certeza que tu também abordaste isso no teu webinário. A acentuação disso vai ser obviamente grande nos próximos anos. Então vamos tentar encontrar uma maneira, cada um de nós, de ir vivendo dia a dia, talvez com mais atenção a algumas coisas que nos estão a acontecer, e tentando procurar estes pontos de reforço, de apoio e de colaboração com outros indivíduos, sempre em virtude daquilo que pode ser mais equilibrado e benéfico para o grupo, para um grupo de pessoas, para um coletivo, para uma comunidade, para uma cidade, para um bairro, para uma região. Portanto, as pessoas conseguirem identificar onde pertencem, identificar as necessidades que têm, identificar os objetivos e os sonhos que têm e cultivarem cada vez mais, e isso tem a ver com o elemento ar também, as redes, a comunicação, a capacidade de distribuir recursos, distribuir todo o tipo de logística e conjugar esforços para que as coisas possam mudar. Porque as mudanças não vão vir do alto, no sentido daqueles que estão em posições de topo de pirâmide no mundo. As mudanças não vão vir daí, ou melhor, não é que não vêm mudanças, mudanças vêm. O que não vem é transformação. Peço desculpa porque não estava a usar a palavra certa. Podem vir mudanças e não vir transformação, e é isso que nós temos visto muito ao longo da história. As formas mudam, mas parece que a história se está sempre a repetir. Não é? Parece que há aqui uma repetição. E o Plutão entrar em Aquário pressiona-nos para que, do fundo do nosso ser, encontremos uma semente mesmo de algo que vá além dessa repetição. Acho que há um estímulo nas nossas consciências para nós conseguirmos ir um bocadinho além da repetição. Não sei, mas eu também, lá está, cada um tem as suas características e sensibilidades, e eu, se calhar, nasci com uma certa sensibilidade, talvez por ter Urano na casa 1, não sei, suspeito. Suspeito pronto, que é eu tenho Urano oposto ao Sol também. Também, pronto, também mas és uma um das coisas uraniano. que fui, digamos assim, espero eu, amadurecendo, foi precisamente isso, foi o largar um pouco um certo radicalismo rebelde, imaturo, para começar a valorizar mais Saturno. Sim, as próprias ações na relação com Urano, o fazer. Ou seja, sim, sem Saturno não pode haver Urano benéfico, não é? Existe um Urano imaturo. Enquanto eu não entender também a necessidade das regras, dos limites, das estruturas, não tenho nada a acrescentar de novo, a não ser o bulldozer, não é? Que rebenta com tudo o que é estrutura. Exatamente. Não podemos viver sempre, permanentemente, em estado de revolucionários, não é?
Com certeza, daí Aquário Diria ter a eu. regência clássica tradicional de Uhum. Saturno e contemporânea de Urano. Está tudo dito, não é? São os dois, não é apenas um. Ok. Aqui o Ezequiel fala da manipulação das massas através Uhum, das redes sociais. uhum. Sim, mas, e é isso que é uma coisa que eu acho muito importante. E aí, Patrícia, falavas da repetição da história, e o próprio Jung dizia isto, dizia também que estávamos num ponto, e já há umas décadas largas atrás, não é? O século passado, que ele sentia que a humanidade estava num ponto de inflexão, Uhum, no sentido da responsabilização individual. exatamente. Em vez de estarmos nessa dimensão também, pronto, podemos dizer patriarcado ou matriarcado lá atrás, Sim, o que quer que seja, não é? Uma estrutura muito piramidal sim. de poder, eu diria que hoje em dia, eu acho que é só uma questão de olharmos para a história, como indivíduos nós nunca tivemos tanto poder, o indivíduo É em si verdade. nunca teve tanto poder. Nós hoje temos poder de expressão, poder de manifestação, poder de articulação, de Temos acesso à ferramentas, informação, sim. e estas redes sociais, não é? E o que é que fazemos com elas? O que é que fazemos com elas? Normalmente fazemos uma espécie de eco. Sim, Então ouvimos uma coisa ali e muitas vezes sim. quanto mais cabrosa for, não é? Cabeluda e Sim, sim. É um partilhamos, efeito dominó, não é? Há muito efeito e dominó, aí somos manipulados, mas somos manipulados claro. porque também nos deixamos manipular. Exatamente. Ou seja, é esta perspectiva do pelotão. O pelotão corrompe quem é corrompível, não é? Ou seja, não nos obriga, só mostra, só revela o que lá está. Se eu Exato. sou, se eu tenho alguma distorção, algum ressentimento em relação a qualquer coisa, eu vou agarrar nessas coisas e vou ser câmara de eco precisamente dessa destruição, achando que, enfim, estou a manifestar-me por uma coisa positiva e criativa, mas não é? Estou a ser voz da destruição, vamos destruir isto, ou vamos, é este grupo que é mau, A são estes, polarização, não seja lá o é? que A for, não é? demonização, a Exato. polarização é algo que se acentuou imenso nos últimos tempos e especialmente a partir de 2020. Portanto, aí também temos aspectos da sombra aquariana, uma vez que a energia desde 2020 está já com essa tónica, desde a conjunção, não é, de Júpiter-Saturno, que assistimos a uma tónica, não é, que se vai manter. E esta Mas foi muito polarização tem-se interessante. acentuado. Foi muito interessante. Logo no início da pandemia, recordo-me claramente, na altura do confinamento, Uhum, de coisas muito interessantes. E que sim, tu disseste há pouco. A solidariedade, das comunidades a organizarem-se para se apoiarem. sim. A questão começámos a ver bem, estamos mais próximos, unidos em família. Uhum. As redes sociais o Zoom, por exemplo, não é? Esta Sim, ferramenta que sim, estamos sim. aqui a utilizar ganhou um boom exponencial. Também saímos da As zona de questões conforto, climáticas, já tínhamos isso ao nosso alcance e não estávamos a exato. potencializar e isso floresceu muito e em alguns casos bastante positivamente, claro. Há sempre bom e mau, mas é Mas interessante depois vemos estarmos o em zona de cansaço, não conforto. é? É Sim, isso que eu sim, acho que nós temos que realmente aqui nestes próximos tempos superar, que é no princípio está lá essa semente, como tu dizes, mas facilmente essa semente parece claro. apodrecer com os velhos vícios, não Se é? não houver Ficamos equilíbrio, cansados, sim, ficamos sim. cansados de estar em esforço numa coisa nova e E a queremos voltar ao antigo. insensibilização, sim, a insensibilização, Uhum. porque o nosso próprio sistema nervoso tem esse mecanismo. Portanto, se tu estás com um estímulo novo que te apela aos sentidos, mas é repetitivo e incomodativo, se aquilo está sempre, 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 às tantas o teu cérebro vai cancelar. Isto acontece e não acontece só a nível neurológico, isto não acontece só no nível do nosso funcionamento físico, acontece no nível emocional, acontece no nível mental. Então, isto quer dizer que se não houver uma boa mediação, uma boa capacidade de comunicação, se houver uma tática de martelada, de lavagem cerebral, seja por que razão for, não interessa realmente se é com boas ou más intenções, quer dizer, essa tática de martelar, de impor, de estarmos continuamente
violentar-nos com tanta informação, com tantos estímulos, acaba por nos insensibilizar. Isso é perigosíssimo. É como aquelas pessoas que são muito brincalhonas e estão sempre a pregar partidas, e há umas que gostam de fingir que estão em apuros. E as pessoas vão aflitas, não é, a ver o que é que se passa. É a E história do João acontece e o aquele... lobo, não é? Sim, acontece aquele O lobo, vem fenómeno, o não é? lobo. Um dia, quando houver um perigo real, ninguém vai lá acudir a pessoa. Portanto, nós também temos de ter atenção que as energias atualmente predispõem a uma hiperestimulação, especialmente ao nível mental, especialmente ao nível das ideias, especialmente ao nível dos mídias de comunicação, e que nós temos que aprender, nós próprios, responsabilizar-nos a encontrar um grau equilibrado e saudável de interação com essas energias. Ou seja, encontrar a nossa dose certa de silêncio, de recolhimento, de introspeção, de filtro em relação a que informação é que queremos processar, o que é que nós realmente temos para dizer, como o Lancinha estava a falar, a questão das redes sociais e não sermos dominós automáticos, não sermos caixas de ressonância sempre das mesmas coisas. Portanto, há aqui uma série de questões que são questões maiores, são questões para muitos anos, mas que de certa maneira se articulam com este tema, não é? Começámos a Esta falar lua deste nova. tema e estamos a falar destas coisas todas. Porquê? Porque há uma carga que condensa neste tema, condensa coisas que dizem respeito a processos muito mais prolongados. Não dizem todo respeito a um processo rápido de cerca de 4 semanas, não é? Olha, não sei se queres então avançar, nós temos mais um quarto de hora também para falar, não sei se queres Ok, partilhar então é melhor avançar. Eu realmente não sou a melhor gestora de tempo, ainda bem que disseste isso. Desculpem, às vezes perco um bocadinho com o tempo. Ok, então. O que eu vos trouxe aqui, penso que agora já estão todos a ver, a observação desta lua nova, com este tema de elevação, uma proposta de elevação. E como estava a dizer, não quer dizer esta interpretação que nós vamos aqui desenvolver que seja para um mês, pelo contrário, tudo o que nós tivemos até agora a falar, há aqui um estímulo para que elevemos a nossa consciência. E isso associei ao papagaio da configuração do mapa e fui aqui buscar uma imagem antiga, mas também não é inocente, apesar de ter sido uma escolha mais até intuitiva, mas não foi inocente e já vos vou explicar porquê. Então, esta foi a imagem que eu escolhi, peço desculpa, isto aqui às vezes aciona umas coisitas. Vá. Ok. Então, esta gravura é a gravura de um artista japonês, talvez dos mais conhecidos, e data da primeira metade do século XIX. E esta gravura é do Okuzai, representa uma vista do Monte Fuji a partir de Edo, isto é, Tóquio, o nome antigo de Tóquio, e é muito interessante esta imagem. Eu escolhia porque achei que era esta e depois estive a investigar um bocadinho. Então o que é que eu vos queria contar sinteticamente acerca disto? Aquilo que nós vemos aqui representado, em primeiro plano, é uma loja que existia numa certa rua de onde se tinha este panorama. Ora, a história desta loja, depois se quiserem eu deixo no caixa de diálogo ou envio ao Lancinha, basta fazer uma busca no Wikipedia, chega-se lá, mas eu envio o link. Então, esta loja que aparece aqui representada na gravura do Okuzai deu origem a um mega grupo corporativo japonês. Hoje em dia, continua a existir. Portanto, este símbolozinho que vocês veem aqui representa ainda este grupo, é um grande grupo económico. Inclui todas as áreas, desde componentes eletrónicos e computadores, a mineração, a engenharia, banca, acima de tudo isto também veio de transações financeiras. E como é que isto começou? Começou lá no século XVII, algures, por ser uma lojinha de miso e de penhores, na altura. E vejam bem como é que a coisa evoluiu. Portanto, foi muito curioso eu ir ao encontro da história disto que é representado aqui, e gostava de vos deixar essa história, porquê?
porque dá-nos alguma luz acerca do paradigma que fechou, do paradigma anterior de Terra e que fechou com a energia Capricórnio. Então toda esta cavalgada de uma pequenina loja tradicional que evolui e pioneira na altura, evolui para transações bancárias e etc., passa por vários passos que eu não posso agora aqui alongar, mas é interessantíssimo porque isto mostra exatamente qual foi a tendência coletiva, que chegámos a um pináculo disto, e está aqui tudo em primeiro plano nesta gravura. Bom, os papagaios onde é que estão? Se vocês virem, os papagaios estão aqui atrás deste primeiro plano, não estamos a ver quem é que está a comandá-los, o que eu achei interessante, porque deixa em aberto, não é? Quem é que está ali? E é aí que eu colocaria o Sol e a Lua nova e aquele potencial do Plutão, portanto, que é isso que nós temos aqui, o oculto, e que o papagaio aqui é o elemento mais elevado de toda a imagem. Outra coisa muito curiosa é que estes trabalhadores estão a trabalhar em equipa, cada um ocupa o seu lugar, eles vão fazendo a sua tarefa, passando as coisas de uns para os outros, e eles estão numa zona do telhado que mimetiza o Monte Fuji. Ou seja, isto tem uma simbologia fortíssima, quer dizer que nós tentamos manifestar e construir nas nossas vidas, concretizar algo que vem de uma inspiração do nível do sagrado, uma vez que, especialmente no Japão, a natureza é entendida também sob forma de entidades divinas e de entidades sagradas, de contextos sagrados. Portanto, podemos dizer que o Monte Fuji aqui quase que simboliza uma divindade. E o homem constrói à luz dessa divindade e tenta mimetizar. Então, eu fiquei aqui agradavelmente em sintonia com esta imagem para vos transmitir aquilo que eu vi no potencial desta lua nova, exatamente que nós estamos agora no ponto de, depois de um ciclo inteiro de desenvolvimento, que foi esse paradigma anterior, podermos descobrir a vivência daquilo que não se vê nesta imagem. Ok? Não sei se empatizam comigo nesta leitura. Lancinha, dá-me o teu feedback e vamos aqui identificar os pontos do papagaio, por causa da questão do tempo, não é? Fantástico, Patrícia, realmente nesta imagem tu acabaste por simbolizar aqui muito daquilo que estávamos a falar. Sobretudo, não é? A montanha é muito o Capricórnio, não é? E Exato, o topo toda da essa montanha. escalada, não é? Chegar ao topo da montanha, sim. E é interessante porque muitas vezes é isso, não é? Estes pequenos negócios que se calhar começam de uma forma muito inovadora, não é? Porque se calhar muito esta perspectiva de algo novo, sim, e que depois com o tempo se estrutura e se torna uma coisa pesada e difícil de mudar, não é? Porque é, sim, difícil de mudar as estruturas. Certo. Porque implica depois muita coisa. E muitas das vezes é isto, este lado rebelde, uraniano, que quer mudar de uma forma muito radical. Sim, começar a cortar cabeças, não é? E que não dá, não é? Porque é isso, temos depois da Revolução Francesa temos um Napoleão, não é? Ou seja, cortamos a eito, vamos parar ao mesmo sítio, não é? E portanto parece-me muito interessante, não é? Essa ponte, não é? Com aquilo que estávamos a falar, ali a cooperação. Sim, exatamente, o trabalho em equipa. O trabalho em equipa, não está ninguém no topo daquela pirâmide, está lá, mas no fundo é uma cadeia. Não se trata de estar alguém a mandar ou de alguma maneira coletivamente a construir a pirâmide. E a fazer a manutenção, sim, construir e manter as estruturas que vamos edificando. Ok. Portanto, uma tónica realmente mais aquariana, mas uma dimensão aquariana que tem uma visão estruturada, não é? Eu acho que sim, o próprio Saturno ainda está em Aquário. Está, sim. Temos ali a Vênus também conjunta, que agora vai fazer essa conjunção ao Saturno. Portanto, a indicar que de facto é pelo compromisso.
não é? Como vemos ali, o compromisso com algum objetivo, com alguma coisa que se quer construir. Claro. Não daquela maneira, enfim, mais coletiva, sim, e não propriamente piramidal, em que quem está em baixo trabalha, quem está em cima tem o conforto. Quem está em cima, sim, ordena. E às vezes sem noção do que é que se está a passar lá em baixo. Muitas as vezes, desigualdades, que é isso que parece-me que é algo muito importante. Claro. E que também é interessante num fórum, não é? Que é um fórum, por exemplo, foi uma outra tónica muito interessante agora há pouco tempo, no fórum de Davos, que é um fórum dos mais poderosos, realmente surgirem conversas do género: temos que realmente pagar mais impostos, temos que reduzir a desigualdade. É muito interessante este sinal. É muito interessante este sinal, que é o sinal de que realmente as coisas como estão não funcionam, mesmo para esse 1% começa a deixar de funcionar. Começa a deixar de funcionar, a não ser sustentável. Pois, porque esse 1% era o que eu ia dizer há bocado. Quando existe uma cristalização das estruturas piramidais, aqueles que estão no topo deixam de ter correia de transmissão para a base da pirâmide, e isso é destrutivo para todos. Portanto, esta falta de correia de transmissão causou fissuras sociais e fissuras estruturais e ambientais tremendas, e a pirâmide já não se aguenta. Exato. Nós estamos exatamente nesse ponto, não é? Está tem tudo que ter a derrocar. Base, não é? Tem que ter uma base. Claro. Então, aqui nós temos o mapa da Lua Nova e vamos identificar o tal papagaio, sendo que temos aqui neste mapa, peço desculpa, só aqui, ok. Neste mapa nós não temos a posição exatamente igual àquela que nós víamos, porque eu pus o Sol e a Lua ali no ponto do ascendente. Coloquei o Sol e a Lua como o ponto de ascendente do mapa. E o que eu queria que vocês identificassem aqui é exatamente o que é que nós temos a interagir como pontos do nosso papagaio. Temos aqui, só um bocadinho que isto não está a responder. Vamos ver se agora já está. Só um bocadinho. Ora. Ok, é aqui. Tecnologia facilita, mas às vezes... Ok, então, aqui nós temos os pontos do nosso papagaio. Aqui vamos incluir os dois, a cabeça de dragão e Urano. Então a posição deste papagaio está ligeiramente diferente da que nós vimos há bocado, mas está tudo aqui, ok? Mercúrio, temos aqui a parte da fortuna, o ascendente, e temos cá em baixo a cabeça de dragão e o Urano. Então o que é que isto quer dizer e que suma é que nós podemos tirar disto? Há aqui que ter em conta que neste mapa, se nós formos ver a ligação que os planetas têm entre si, por via dos signos em que se encontram, nós vamos acabar por perceber que há aqui essencialmente dois planetas que dominam todo o mapa, não é, Lancinha? Temos o Saturno em Aquário e temos o Neptuno em Peixe. Portanto, nós temos aqui, desde já, duas chaves muito importantes para este ciclo e não só, para este tema simbólico que nós estamos a observar. Quer dizer que se nós queremos regenerar as estruturas, se nós queremos estruturar algum tipo de pioneirismo, nós vamos precisar destas energias na nossa própria psique e no nosso comportamento, na nossa vida. O que é que quer dizer Saturno em Aquário? O que é que quer dizer Neptuno em Peixe? Nós vemos que as chaves não estão em energias que sejam do nível individual. Saturno é um indicador já de um nível coletivo e Neptuno ainda mais, porque no fundo é um transpessoal. Portanto, isto chama logo muita atenção, porque se nós queremos fazer alguma coisa, aqui temos a indicação inequívoca de que não vamos conseguir fazer isso sozinhos. Portanto, já tiramos uma pérola desta lua nova. Não vamos fazer sozinhos. É inviável. Porque estes planetas têm autonomia e muito interessante também verem que no próprio mapa há aqui um circuito isolado que envolve exatamente estes dois planetas.
ok? Outra ideia que eu queria deixar já, e depois vou passar para o mapa se calhar um bocadinho maior para ser mais fácil de visualizar, é que aqui nós temos alguma coisa que parece estar ao contrário, porque no vértice do papagaio temos a cauda de dragão, que, para aqueles que não souberem, está mais ligada a padrões que já são conhecidos, portanto, há algum tipo de consequência ou de resquício do passado, mesmo que seja positivo, e obviamente tem uma faceta positiva, e temos na cauda, que seria simbolicamente, não é, o que vem de arrasto, temos a energia de abertura a novos padrões e a tal combinação que foi ativada em julho de 2022 e que tem um ciclo de aproximadamente 15 anos. Então, esta parece ser um enigma, não é? O que é que nós fazemos com isto? O que isto quer dizer, do meu ponto de vista, e Lancinha, intervém sempre que achares que é oportuno, eu acho que isto é uma chamada de atenção para a maneira como é que nós imediatamente devemos interagir com esta proposta. E o vértice do papagaio, para que a nossa consciência se eleve aqui, está ligado a quê? Acima de tudo, a que haja o trabalho de transformação, o trabalho de purificação daquilo que são os nossos circuitos fechados, daquilo que são os nossos próprios desequilíbrios. Portanto, as tais assimetrias e as fricções começam também dentro de nós, não é? Porque quando nós temos uma relação muito ansiosa com o mundo, nós vamos ter uma atitude muito mais rígida e controladora, por exemplo, tudo isso causa desequilíbrios. Então, também faz parte de uma chave para este ciclo mensal que cada um preste atenção e se conecte com estas assimetrias, com estes aspectos de resposta emocional mais intensa que precisam de ser equilibrados. Tentar encontrar uma forma de os equilibrar. Então, nesse sentido, o que é que pode ajudar? E o mapa responde. Nesse sentido, nós temos Mercúrio em Capricórnio, quer dizer, o trabalho tem de passar também por um processo mental. E, acima de tudo, através de um processo mental que observa a história, que observa a experiência. Então, cada um de nós refletir, observar aquilo que tem feito. Se nós queremos entender como é que vamos encarar um desafio que se colocou agora, temos de pensar o que é que andámos a fazer nos últimos meses e se calhar nos últimos anos. Quer dizer, tem de haver uma autoobservação que também inclui um percurso feito para conseguirmos avaliar melhor o ponto onde estamos. E Saturno em Aquário também nos pede inteligência. Para nós conseguirmos ser inteligentes em grupo, temos de ser inteligentes individualmente. Então, olhar para a nossa própria história e olhar para os passos que demos imediatamente antes, para entender melhor onde é que estamos agora. Outra coisa que aqui contribui para este processo de transformação é darmos o melhor de nós. Porque é que eu falo disso? Por causa da presença aqui da parte da fortuna, que numa lua nova está sempre sobre o ascendente, então isto é válido para Portugal, e a parte da fortuna simbolizando uma exata proporção na nossa própria energia. É assim que eu costumo ler a parte da fortuna do ponto de vista psicológico. Então, um excelente equilíbrio entre consciente, inconsciente e capacidade de conexão com a sua própria individualidade do ponto de vista mais profundo, ascendente. Bom, dando o melhor de nós, olhando para aquilo que nós fizemos, auto-observando esse percurso, tudo isso circula para que haja um trabalho de transformação. Sem o trabalho de transformação, nada disto pode se elevar. Aquela cauda não se vai revelar, porque esta cauda aqui, sendo uma energia nova, é algo que se vai revelar. É como se ainda não estivesse lá. Ok? Estão a perceber esta imagem e conseguem ressoar com ela ou não? Lancinha, conta-me, estás a acompanhar bem? Sim, sim, e ótimo. Aliás, o mapa que tu colocas aí o meu não tinha estes aspectos todos e é muito interessante ver uma coisa. Tu falaste de simetria, não é? E realmente temos ali uma simetria muito grande nesta configuração. Pois temos. Tirando talvez ali o Saturno e o Neptuno, de facto, que estão um pouco fora da configuração, mas por isso talvez
tu trazeres aqui de facto como chave, então são os planetas que estão em domicílio, não é? Sim, sim. Eles no fundo representam um bocadinho isto, não é? O papagaio tem estes cabos, tem estes fios. E podemos dizer que Saturno é toda esta arquitetura e que Neptuno são os ventos, as correntes de ar frio, de ar quente, para que este papagaio pudesse voar, ok? Portanto, eles estão aqui. Eles estão aqui. Ok? Fantástico. Patrícia, nós temos mais uns minutinhos, não sei se tu queres acrescentar mais alguma coisa. Sim, sim. Então, agora que já percebemos o que é que está aqui envolvido, deixa-me só ver que eu tinha tirado aqui umas notas para não me perder. Ok, já vimos os vértices, já vimos que existe um circuito autónomo. Vamos pôr a tónica em quem é que está aqui oculto por trás desta construção, ou seja, quem é que está aqui a lançar o papagaio, não é? Que figura é que nós temos aqui a lançar este papagaio? Eu sou artista e faço bonecos destes, vocês desculpem. Então, em relação a isto, nós temos, pegando em tudo o que estivemos a falar, então aqui, o Sol, Lua, Plutão, aqui, esta combinação, e como revelá-la. Agora, há aqui tensões. E as tensões neste mapa aparecem, acima de tudo, entre Marte e a parte da fortuna, na própria tensão natural que existe entre o ascendente e o meio do céu, que nem sempre acontece, depende, não é, da inclinação e do sistema de casas que se usa, mas regra geral não é ascendente e meio do céu fazem uma quadratura natural, não é? Potenciam-se uma à outra. Então, aqui neste mapa nós vemos que existe esta tensão entre Marte em Gêmeos e a parte da fortuna. E o que é que isto quer dizer? Aqui isto é outra chave, porque diz que quando pensamos em transformar, e Marte é o regente da cauda dragão, quando pensamos em transformação temos de ter em conta que é preciso muito ajuste no nível da comunicação. É preciso muito ajuste no nível da gestão de diversas situações em simultâneo. Portanto, isso é também indispensável, já temos mais uma estratégia. Estamos a tentar delinear a estratégia. E ter em conta que esta quadratura, que envolve Marte, trouxe-nos a observar aqui também estas configurações que são quincúncios e que têm uma expressão em nós de desconforto. Um quincúncio é desconfortável. Portanto, Marte aqui está claramente numa energia de desconforto e é preciso, Marte em Gêmeos, é preciso aqui trabalhar ajustes, e ajustes finos. Não podem ser, como Lancinha já frisou, atitudes radicais. Aliás, Mercúrio está em Capricórnio. Vamos com calma. Não vamos dizer a primeira coisa que nos passar pela cabeça. Vamos dizer e estar dispostos a assumir as consequências do que dissemos. Vamos dizer, questionar, contestar e estar dispostos para dialogar. Aliás, mais uma vez um exemplo de certas questões que têm estado a decorrer e que estão no nível da opinião pública. Ok, ótimo. O que é que também aqui está, algo que nós já falámos, que foi a questão da oposição da Lua Negra a esta combinação de Sol, Lua em Aquário e Plutão em Capricórnio. Então, como é que eu enquadro isto nesta configuração toda do papagaio? Se o dia tivesse completamente flat, completamente calmo, se não houvesse algum clima, algum vento, e já sabemos que isso é Neptuno, dificilmente o papagaio levantaria um grande voo. A Lua Negra aqui acentua essa questão das forças em oposição e da importância de nós não entrarmos em negação nem em conflito direto com as forças em oposição. Isso é que nos permite que o papagaio levante voo, porque ele beneficia, inclusive, de que haja esse, vamos dizer assim, atrito. Então, aqui, quando falamos de uma lua negra em Leão, que se opõe ao Sol-Lua, e nós colocamos no papel desse Sol-Lua, quer dizer que alguém ou algo se opõe
à nossa própria vontade, por exemplo. E este mapa chama imensa atenção para aquilo que nós deveríamos tentar fazer, que era não negligenciar nem negar essa oposição que a vida nos trouxe, integrar o mais possível a energia que se coloca na questão, fazendo os ajustes necessários para que haja uma maior fluidez e a situação acabe por se resolver. Portanto, é basicamente dizer não vamos chocar de frente com as coisas. Aliás, é interessante, Jung tinha exatamente essa perspectiva da tensão dos opostos. A transformação vem quando nós conseguimos manter a tensão dos opostos, e esse é o caldeirão onde a transformação acontece. Conseguimos manter essa tensão até que surge um outro elemento, um terceiro elemento criativo que é da situação. Não é? Certo, Muito isso. Interessante. Sim. Okay. Então, uma vez estamos com pouco tempo, e tu também já falaste disso, aqui, relativamente às etapas desta lua, tu já mencionaste, já fizeste o destaque daquilo que vai estar em jogo. Aqui a única coisa que eu vos queria mostrar é que, à medida que vão acontecendo aquelas efemérides que o Lancinha mencionou, isso tem um registro também aqui que vai ao encontro do tema. Portanto, aquilo que sucede na primeira semana está em fase com este primeiro quarto, o que quer dizer que há aqui, nos próximos dias, portanto, basicamente durante esta próxima semana, atenção àquilo que estiver a suceder connosco, aos assuntos que tivermos em mão, atenção àquilo que vamos escolher fazer e com quem, porque é aí exatamente que nós encontramos os dois astros autónomos do mapa, tanto Saturno como Neptuno. Para este voo ser bem sucedido, não é? Há aqui ingredientes que se estão a manifestar já nesta semana que vem. Portanto, essa tónica de atenção. Outra questão é que ainda até dia 28 nós temos aqui esta combinação de Júpiter com Juno em Carneiro, e o próprio Quiron, que acaba por estar nas proximidades, também dá um tom. E o que é que isto quer dizer tudo combinado? É que nós temos ao alcance algum tipo de passo novo, por pequenino que seja, na nossa vida. E dar esse passo é uma energia curativa para nós. Então também prestar atenção a que situação é que nos está, a nós em particular, a oferecer essa possibilidade. Porque se o nosso Marte for bem utilizado, ele vai servir como dinamizador e vai servir como uma força que afasta obstáculos dentro da possibilidade que nos for apresentada. Portanto, vamos utilizar bem as nossas ferramentas. Em vez de estarmos todos a desatinar uns com os outros, porque isto está mal e as pessoas estão todas malucas e não se aguenta e etc., não é? Que são os nossos desabafos. Vamos pegar nessa energia e canalizá-la para aquilo que é efetivamente uma possibilidade, mesmo que pequenina, de regeneração no nosso cotidiano e tentar estar menos em automático, ok? Depois, há a continuidade. Pela segunda, terceira semana, nós não temos grandes efemérides, no entanto, vê-se que o decorrer dos acontecimentos, aqui até 13 de fevereiro, tem bastante importância, especialmente aqui, a partir de 28, com a energia então de revelação de algum tipo de dado ou de experiência que pode abrir rumos para o futuro e rumos de transformação. Então, atenção também àquilo que surge nesta altura e mãos à obra. Mãos à obra, porque vamos ter, como é evidente aqui já, um certo espelho no dia 5 de fevereiro, com a lua cheia, e depois poderemos, e temos tempo para fazer alguns ajustes finos e dar o nosso melhor, que é aquilo que já tínhamos visto aqui. Então, avançando ao longo do ciclo, o que também eu acho que é muito interessante aqui é que este ciclo de lua fecha com o próprio Plutão. E isto quer dizer que há um caminho de consciencialização que vai desaguar para nós no empoderamento. E aquelas forças que nós achávamos que estavam contra nós
se este ciclo for bem vivido, vão de facto ser revertidas, como já tinha sido falado, e vão se tornar um acréscimo da nossa capacidade de podermos avançar e de não ficarmos cilindrados por aquilo que nos possa estar a oprimir. Então, estas eram as ideias-chave que eu trazia, não é? Trazer assim um input de motivação, de abertura, para pormos ação também numa certa frescura nas nossas atitudes, sabendo perfeitamente que isto é muito difícil no contexto em que estamos a viver. E outra coisa que também me apercebi, e terminando aqui com essa imagem, porque as imagens são muito poderosas, é que de facto depois nós temos as transições para peixe, o Saturno em Marte entra em peixe e nós vamos acabar por nos sentir um bocadinho assim. A célebre onda, não é? A célebre onda, não é? Isso é outra gravura, já era familiar, esta eu acho que é familiar a toda a gente, porque é uma imagem muito, muito conhecida. E eu acho que o que vem aí a seguir é isto, e muito haveria a dizer, mas não é para hoje. Vemos aqui estes barquinhos, vemos aqui as equipas, e se eles não estiverem bem coordenados e não estiverem unidos, o que é que vai acontecer aqui? Então é como se o nosso papagaio, que em termos de estratégia se conseguiu elevar, tivesse que ser vivido na prática como uma embarcação que vai ter que ser muito bem manejada no meio destas tempestades todas. Continuamos com os mesmos temas exatamente, com a colaboração, com a complementariedade, com uma identificação de objetivos e de interesses comuns. Tudo o que nós falamos aqui continua, mas o contexto é da acentuação da perturbação e das questões emocionais, portanto, depois, oportunamente, cá teremos o Lancinha, daqui por um mês, mais ou menos, a falar connosco, e com um novo convidado, uma nova convidada. Não é? Quando entra aqui o sol em peixe, não é? Vou tentar acompanhar. Okay. Patrícia, fantástico, muito obrigado também por tudo aquilo que preparaste para nós, e acho que foi muito interessante, muito lúdico, muito criativo, muito simbólico, e espero que todos tenham tirado aqui ótimas dicas também para como navegar, não é? Para já como pôr o papagaio. Como pôr o papagaio no ar, não é? Porque a questão é esta, para já. Estratégia, entendimento. Patrícia, para quem quiser contactar-te, saber onde te encontras, queres deixar os teus links, eu anotei aqui, contactos? sim, vou deixar aqui. Ok. Podem contactar por e-mail, podem consultar este blog, é ainda o blog antigo, entretanto também quero renovar as minhas coisas, mas terão sempre aqui referência neste sítio. Queria também perguntar-vos, eu sei que já terminámos o tempo, mas não sei se entretanto surgiram aí algumas questões, eu estou disponível para conversarmos um pouco, se houver tempo para isso. E mais uma vez agradecer o convite, não é? Foi um prazer. Parece que o tempo fica curto, agora gostaria imenso de poder conversar um pouco mais convosco não é? E também sentir o que é que está aí desse lado, da maneira como foram sentindo as coisas. Eu vou aqui interromper o compartilhamento, ok. Eu imagino que tu tenhas aqui acesso ao chat, não é? E que também estejas a conseguir... Pronto, vou abrir o chat. O feedback, portanto, o feedback que todos estão a dar. Claro. Eu não fui acompanhando, porque ainda tenho muito para treinar nesta opção, não é? De trabalho em grupo online. E vou ler os vossos feedbacks e agradeço já aquilo que foram dizendo. Não sei se tem alguma questão. Pois, deixa-me fazer aqui um scroll. A Susana pergunta quem é o autor das imagens, ou seja, das gravuras. Ok, eu vou escrever aqui. Hokusai. Hokusai viveu, ele nasceu no século XVIII, no final do século XVIII, e viveu até 1849. Portanto, esta é a janela biográfica dele. Muito bem, Patrícia, uma vez mais, muito obrigado por teres trazido aqui estas pérolas criativas e simbólicas que, como todos estão a dizer também,
e a felicitar-te enfim, por aquilo que estás a trazer para nós. Obrigado por teres aceitado uma vez mais o convite. Obrigado a todos por terem estado aqui presentes neste Céu do Mês. Desejo-vos um ótimo mês de fevereiro e vemos no próximo Céu do Mês, que à partida será depois em março. Já sabem, para saberem, eu não programo antecipadamente, então para saberem quando vai ser o próximo, vão ao meu site, inscrevam-se na newsletter e eu, uns dias antes, envio sempre a newsletter com a informação de quando é que vai ser, para vocês poderem inscrever e assistirem, ok? Então, obrigado a todos. Obrigado, Gratidão Patrícia, a uma vez todos. mais. Obrigada. Boa noite e até breve. Até breve. Acho que temos de fazer Obrigado. isto mais vezes. Um Claro. dia destes voltámos a falar, vamos juntar os outros colegas. Fiquei assim, deve ser a energia da Lua Nova, com vontade de fazer coisas em grupo. Ok. E és sempre bem-vinda aqui ao Céu do Mês, quando assim quiseres. Claro, por acaso este ano que passou, na maior parte das ocasiões, tinha algum compromisso ao atendimento, alguma coisa, e realmente foram poucos aqueles que eu consegui estar presente, mas esperemos que este ano a coordenação seja melhor. Ok. Obrigado então. Obrigada. Boa noite, fiquem bem e até breve. Gratidão.